Olá! Está no ar mais um Diálogo Aberto, um programa produzido pela Faculdade Palotina de Santa Maria em parceria com a Universidade La Salle. Toda quinta-feira temos um encontro marcado aqui na TV Imaculada para abordar diversos temas com convidados especiais. Hoje nós recebemos aqui o seminarista palotino Ryan Flack, estudante de Filosofia e Teologia da Faculdade Palotina, que conversa conosco sobre vocação e vida consagrada. Bem-vindo, Ryan. Obrigado, professor Jolair, pela oportunidade, pelo convite de estar aqui com vocês nesta noite para o Diálogo Aberto, um momento de encontro com você, com sua família, onde eu posso também partilhar um pouco sobre a minha vida, a minha história, e hoje o tema vocação, então partilhar um pouco sobre a minha vocação, então com vocês, telespectadores da TV Imaculada de Campo Grande. Muito bem, Ryan. Para começar o nosso diálogo, a questão básica é como identificar, se eu tenho vocação. Muito bem. Identificar sobre vocação. Todos nós temos uma vocação. Nós só precisamos descobrir qual é a minha vocação. Em síntese, a igreja nos apresenta três ou quatro estados de vida como possibilidade de vivência pessoal e de vocação. Não de profissão, mas de vocação. Então nós temos a vocação à vida religiosa, a vocação aos ministérios ordenados, os padres, diáconos, bispos, a vocação matrimonial, que é a vocação da família, onde você constitui a sua família, e também a vocação leiga, as pessoas que se dispõem ao serviço à comunidade, à igreja e às pessoas que estão ao seu redor. Então, como identificar? Todos nós, de um modo ou outro, vamos nos enquadrar dentro de um desses estados de vida. No meu caso, a vocação à vida religiosa consagrada e em breve, a vocação à vida também ordenada, ao ministério ordenado como diácono e como padre. Então, como identificar? A que eu tenho mais inclinação? Eu me sinto motivado ao matrimônio? Ou eu tenho dentro de mim algum interesse pela vida religiosa, pelo ministério ordenado? Ou eu penso assim, olha, eu acho que eu posso servir na comunidade dentro dos vários ministérios como cantor, como catequista, como ministro da Eucaristia, tantas possibilidades. Ou eu me identifico como alguém que, sei lá, constituiu a família. Então eu posso olhar para mim e pensar, olha, eu me enquadro aqui. Então identificar a vocação, Jolair, é, em primeiro lugar, onde eu me enquadro, onde eu consigo me encaixar. Ryan, e nesse processo de discernimento, que tu usaste o termo, que você vai descobrindo, se enquadrando, como você escolheu a vida consagrada? Certo. Como que eu escolhi a vida consagrada? É um processo. Tudo dentro da nossa vida é um processo, é uma caminhada. Olhando para a minha história, olhando para a minha família, olhando para a minha estrutura psicológica, física, de perspectivas, de sonhos, eu pude perceber, olha, eu me sinto chamado, eu acho que eu posso servir como padre. A primeira coisa que me veio à mente lá quando eu tinha 10 anos, eu disse lá em casa, olha, eu quero ser padre. Mas eu tinha tudo para fazer completamente diferente, porque lá na minha infância eu queria ser três coisas. Eu queria ser policial, mecânico e agricultor. Então eu tinha tudo para seguir uma dessas profissões. E talvez a minha vocação seguindo essas profissões seria dentro do matrimônio ou também como a vocação leiga. Então, como eu identifiquei, olha, eu tenho interesse por ser padre, eu quero ser padre, eu quero servir como isso. Então, o primeiro despertar é, eu quis ser padre. E aí você tem todo um percurso, você precisa procurar, você precisa ter acesso a essas pessoas. Olha, se eu quero ser padre, eu tenho que procurar um padre, eu tenho que procurar uma paróquia. Então, esse primeiro movimento foi isso, eu quis ser padre. Mas não é que eu quis só por minha vontade, é porque Deus, de um modo ou outro, Ele nos chama. Ele vai sempre nos encaminhando. Então eu pensei, olha, eu quero ser padre. E depois de um tempo que talvez eu fui me dando conta de que, de fato, Deus nos chama. E aí eu dou uma resposta. Identificar a vocação é responder a algum estado de vida, a fazer alguma coisa, gastar a minha vida com alguma coisa. E esse processo de discernimento que você bem apresenta,
tem uma duração, tem um tempo? Como que é isso? No meu caso, né, o processo do acompanhamento vocacional. Então, lá pelos 10 anos, eu disse que eu queria ser padre. Primeira coisa, minha mãe disse, mas como é que você quer ser padre? Talvez algum padre, alguém passou pela comunidade, eu estudava no colégio dos Irmãos Maristas, e talvez lá, de um modo ou outro, eles fizeram o convite. Talvez quando me fizeram esse convite, na primeira ocasião eu disse, não quero isso. Mas a pergunta sempre fica ecoando dentro de mim. E aí lá em 2011, 12, eu fiz um encontro vocacional, lá primeiro com os maristas, e ao mesmo tempo que fiz com os maristas, o irmão marista, irmão José, ele falou, olha, já conversou com os padres da paróquia, que são os padres palotinos, já disse para eles o seu interesse? Eu falei, não fui lá não. E aí ele disse, então conversa com os padres. Então, na ocasião, fui lá, conversei com o padre Gervásio. E ele falou, olha, vai ter um encontro vocacional, isso no ano 2011, vai ter um encontro vocacional em Palotina, você quer ir? Eu falei, eu vou. Eu tinha interesse, então se você tem um sonho, você tem que dar os passos, você tem que correr atrás, né? Eu falei, vou para o encontro vocacional. Então, o primeiro movimento foi isso. Esse primeiro acompanhamento com os irmãos maristas, depois o acompanhamento, então, com os padres e irmãos palotinos lá no ano 2011. Então, o primeiro movimento durou aí cerca de 2 anos. Então, o primeiro passo é converse com alguém, encontre alguém que pode te auxiliar, alguém que pode te dar um norte, uma direção, seja na família, seja na paróquia, seja com uma catequista, seja com um professor, alguém que você tenha afinidade e manifeste seu interesse. E os desafios? Faz o discernimento, né, se dá conta dessa perspectiva de vida e escolher essa forma de vida tem desafios. Como é que é, né, esses desafios nessa opção que tu está fazendo? Primeiro desafio assim que eu encontrei, quando eu decidi, eu falei, então eu vou para o seminário, isso no ano de 2012. Então, no dia 27 de dezembro de 2012, eu recordo, eu estava morando no Mato Grosso, na cidade de Lucas do Rio Verde, eu embarquei no ônibus e vi pela janela minha mãe e minha irmã chorando, e eu chorando mais ainda, porque eu estava saindo de casa, eu tinha 15 anos, quando falei, para ser padre, precisa ir para o seminário. E precisa deixar alguém, precisa deixar a família. Então, o primeiro desafio foi esse, sair de casa e deixar minha família, indo para um lugar que eu não conhecia direito, fazer alguma coisa, viver uma experiência que eu não tinha muita noção, mas eu queria. Então, o primeiro desafio é esse, romper, não é romper, mas sair de casa, você precisa sair de casa, você precisa fazer o processo do seminário. Então, esse foi o primeiro desafio. Depois, no caminho, os desafios são incontáveis, mas são desafios que nos fazem crescer, que me fez crescer. Distância da família, datas comemorativas, passar aniversário de pai, de mãe, meu, sempre longe de casa, mas junto de uma nova família, junto da família palotina ou junto de pessoas que eu fui conhecendo ao longo do caminho. Então, dos desafios, eu posso elencar esse, o desafio de deixar a casa. Depois, os outros que vão aparecendo, cada um vai encontrar o seu desafio. A sua dificuldade com o estudo, talvez a dificuldade da vida fraterna, você às vezes é acostumado lá na tua casa a fazer do jeito que tu quer, como tu quer, e a vida religiosa ela tem uma estrutura que você se enquadra dentro dela. Então não é um desafio, mas é um desafio que te faz crescer. Quando você aprende a conviver, quando você aprende a interagir com essas pessoas, você cresce. Então são desafios que foram me fazendo crescer. E como é o dia a dia na vida consagrada? Dia a dia da vida consagrada, primeiro eu vou elencar assim, a vida no seminário. Nós temos uma rotina especialmente de estudos e oração, dedicado ao estudo, à oração e à vida comunitária. Esses são os 3 pilares assim, para a gente se formar, para a gente se deixar formar. Estudo, porque nós não podemos ser pessoas ignorantes. Nós estamos servindo uma comunidade, nós estamos servindo pessoas. Então, nós precisamos estudar para não sermos ignorantes, para sermos pessoas capazes de dar respostas, de atender as pessoas. Depois, a vida de oração. Aí as pessoas às vezes perguntam, mas por que tanto tempo no seminário? No meu caso, 14 anos no seminário. Por que tanto tempo? Porque nós temos uma missão, anunciar o Cristo. Então, como é que eu vou anunciar Cristo se eu não conheço? Esse tempo todo de seminário é para que eu me aprofunde, para que eu me aproxime de Jesus e possa viver, possa anunciar Jesus Cristo com a minha própria experiência, e não da boca para fora, mas aquilo que eu experimentei. E depois, a vida comunitária, porque essa é a minha nova família. Os palotinos são a minha nova, a minha nova família. Então,
eu preciso aprender, eu preciso interagir com essas pessoas porque é quem vai me acompanhar para o resto da minha vida. Então esses são os 3 pilares assim da vida religiosa. E isso é aprofundado no seminário para que depois, quando eu vou para uma paróquia ou em qualquer lugar de missão, eu possa ter isso como fundamento da minha vida. E a vocação à vida religiosa, em que consiste? As pessoas às vezes perguntam, tá, Raia, mas o que faz o religioso? O que faz o padre? E para mim, o que me motiva dentro dessa vida é o serviço. É saber que a minha vida ela está sendo gasta, e não gasta no sentido negativo, mas no sentido positivo. Eu estou usando a minha vida, eu estou usando esse presente que tenho para servir, para me doar. Então, dentro do mundo palotino, é um universo de possibilidades de trabalho. Você pode se realizar e pode realizar a sua vida, sua vocação, numa infinidade de possibilidades. Então, a vida religiosa, para mim, é serviço. É gastar a minha vida com o outro. Nesse discernimento que tu bem apresenta, nessa busca da felicidade, existe um carisma palotino que também faz parte da tua vivência do seminário, da tua vivência comunitária. Como é isso no teu dia a dia? Este santo, Vicente Pallotti, ele fundou uma comunidade, ele organizou um grupo de pessoas que pudessem se dedicar a atender uma necessidade bastante específica de Roma, atender as pessoas que estavam padecendo por conta do cólera, dar respostas ao mundo através do serviço. Então, este homem fundou uma comunidade, ele organizou pessoas que estivessem dispostas a um serviço. O carisma palotino, para mim, uma imagem que me veio ultimamente o palotino ele precisa ser um coringa, ele precisa ser alguém que serve, que pode estar em todas as pontas. Então, por causa dele, por causa de um homem que esteve em Roma e serviu de todas as formas, eu também posso, como palotino, servir de todas as formas. Então, sermos pessoas coringas na vida paroquial, na universidade, na administração, na produção. Ser palotino é ser uma pessoa coringa, que se adapta a qualquer realidade. Raia, muito obrigado por este bate-papo. Nós vamos para um breve intervalo. O Diálogo Aberto volta já. Não saia daí. O programa Diálogo Aberto está de volta. Hoje recebemos o seminarista palotino Raia Flack, que conversa conosco sobre vocação e vida consagrada. Raia, é muito caro para a comunidade palotina aquele dizer de São Vicente Pallotti, reavivar a fé e reacender a caridade. Com aquilo que tu nos dizia no final do primeiro bloco, como viver este chamado de Vicente Pallotti nessa perspectiva? Muito bem. Reavivar, se você vai reavivar é porque alguma coisa já esteve viva e por um ou outro motivo se esfriou, se apagou. E por isso esse ditado popular dos palotinos ou de Vicente Pallotti, reavivar a fé e reacender a caridade. Pallotti identificava no mundo em que vivia de que muitas situações foram se esvaindo, a fé das pessoas, a proximidade, as relações humanas, elas foram se enfraquecendo. E aí por isso ele dizia, olha, nós precisamos fazer diferente, nós precisamos reacender todos os potenciais que o ser humano tem. E aí eu dizia sobre ser uma peça coringa. O que é ser uma peça coringa? Quando a gente está jogando baralho e nós temos lá o joker na nossa mão, nós colocamos e ele se enquadra, resolve qualquer situação, O coringa nunca é sozinho, o coringa precisa de mais cartas. E um palotino coringa, ele precisa de mais pessoas, e por isso que Pallotti dizia, todos, grandes e pequenos, todos podem servir, todos podem desempenhar uma função. Então, ser coringa, imaginemos assim, de que o nome dos palotinos estão todos num grande painel. Tem o nome de todos os palotinos do mundo todo, dos palotinos, das palotinas. E aí, alguma realidade, alguma diocese, algum bispo, alguma comunidade
precisa responder a alguma situação, precisa resolver alguma situação e solicita lá aos palotinos, ao Conselho Provincial, ao Conselho Geral, olha, nós temos essa situação, nós precisamos criar uma emissora de TV. Então lá nosso geral, o nosso provincial vai olhar e vai ver lá o nome, eu tenho este que podem desempenhar essa missão. Então, pega lá 3 ou 4 palotinos de qualquer parte do mundo que tenham afinidade com aquela função e você coloca esses palotinos para trabalhar. Então, o ser palotino é isso. Para qualquer situação, em qualquer lugar do mundo, sempre vai ter um palotino preparado para aquela situação. Porque nós somos uma comunidade internacional, porque nós somos uma comunidade com várias faces, porque nós temos um carisma deixado por Vicente Pallotti de que todos nós podemos servir. Então, reavivar a fé é, se numa situação de uma comunidade que falta formação, se numa comunidade a paróquia está sendo fechada, se numa comunidade tem qualquer situação, chama algum palotino, que eu não tenho dúvidas, algum palotino de alguma parte do mundo vai conseguir responder, vai conseguir dar atenção à sua necessidade. Então, esse reavivar a fé e a caridade é isso. Em situações em que a fé esteja fragilizada, em situações em que o dado social esteja fragilizado, em situações em que a educação esteja fragilizada, de algum modo os palotinos poderão servir. E é isso que me move dentro da comunidade palotina. É porque nós temos muitas possibilidades. Eu, olhando para mim, eu sei das minhas capacidades, sei das minhas potencialidades, e aí eu posso servir dentro dessa comunidade. Então esse reavivar a fé e a caridade, ele não é uma coisa específica, mas ele é reavivar aquilo que uma vez funcionou e por uma outra situação deixou de funcionar. E Rayan, estamos inseridos numa sociedade secularizada. Isso é muito forte nos dias atuais. Como é ser religioso, ser seminarista, vivenciar esse carisma tão bonito palotino nessa sociedade secularizada? Quais são os desafios que tu percebe aí? Certo. Problemas desde que o mundo é mundo e onde tem mais de uma pessoa existem problemas. E olha, às vezes as pessoas olham assim para os seminaristas ou para as irmãs ou para quem está nesse mundo religioso e falam, mas... E recordemos também os textos bíblicos, quando as pessoas olham para os discípulos de Jesus e dizem, vede como se amam. E não significa que não brigam, não significa que não discutem, mas vejam como são pessoas diferentes. Então a vida religiosa ela tem um pouco essa característica de ser um sinal diferente no mundo. E aí as pessoas me perguntam, mas o que vocês fazem que é diferente? O que tem de diferente na vida de vocês que faz com que vocês sejam diferentes? É fácil identificar um grupo de seminaristas, um grupo de padres, porque tem um jeito específico de ser. E aí eu digo, dentro do mundo secularizado, a tendência nossa é de retração, de fechar-se, de fechar no indivíduo, de fazer as minhas coisas do jeito que eu gosto, sozinho. E a vida religiosa, ela não nos permite isso, porque nós temos todos os dias oração da manhã juntos. Temos horário para tomar a refeição às 12 horas ou meio-dia e 20, nós vamos sentar à mesa, vamos fazer uma oração e vamos tomar o alimento. Nós vamos todos os dias ter a celebração eucarística. Toda semana nós temos um momento de formação comunitária, onde nós estamos juntos. Uma vez por ano se reúnem todos os palotinos, os padres e irmãos palotinos se reúnem em Vale Vêneto. Então, é o dado da vida comunitária cotidiana que nos faz ser diferentes. Então eu até posso ser uma pessoa que estou aí andando sozinha. Um palotino pode estar andando sozinho, mas alguém vai olhar, mas o que você faz? Porque você tem uma conversa diferente. Então dentro do mundo secularizado, onde a tendência é se fechar, onde a tendência é deixar de lado a oração, onde a tendência é ficar sozinho, a vida religiosa ela te coloca para fora, ela te coloca para a vida comunitária. E é isso um pouco que nós temos que resgatar, assim, dentro da sociedade secularizada. Nas relações familiares, todo mundo fala de que a família está fragilizada, de que algumas instituições que já foram referenciais na sociedade estão fragilizadas. É porque essas mesmas sociedades, essas mesmas instituições, elas estão se deixando corromper. E a igreja não. Aí as pessoas falam, nossa, mas a igreja é dura com algumas coisas. Não, a igreja preserva alguns valores que são fundamentais para a vida do ser humano. Então,
A vida religiosa, ela busca valorizar aquilo que é fundamental e necessário para a vida humana. Então as pessoas podem olhar e dizer, olha, vocês são diferentes, mas às vezes não estão dispostas a fazer esse caminho de vivência comunitária dentro da própria casa. Ah, eu participo da missa, assisto a missa online, mas não vou lá na comunidade. Ah, eu quero fazer catequese online. Então, são sempre relações de introspecção. E a vida religiosa, ela é para fora, ela é para o mundo. Tu falas muito bem dessas, né, dificuldades, nesses desafios do mundo moderno, da secularização. E como nós, né, como família, como comunidade paroquial, catequese e outros movimentos e serviços que tem dentro das paróquias, das igrejas, da diocese, né, como ajudar os jovens nesse discernimento vocacional? Parto sempre da seguinte pergunta, que não é nova. É a pergunta de Jesus. Quando ele está passando na beira do mar da Galileia, e lá ele encontra algumas pessoas e ele dizem, segui-me, venham, vem cá ver um negócio. Ele está dizendo isso para os seus discípulos, ele diz, vinde e vede, quando perguntam para ele, tá mestre, mas onde é que tu mora? Ele diz, vinde e vede. Então eu sempre parto dessa pergunta, vinde e vede. Ou o convite de Jesus, segui-me. E essa é uma pergunta que cai lá, eu faço, onde eu estou passando aí nas paróquias, nas comunidades, onde tem gente aí, eu sempre faço essa pergunta, ô fulano, não pensou em ser padre? Ô fulana, não pensou em ser irmã, não pensou em ser freira? Então essa é uma pergunta que às vezes essa pessoa ouviu uma única vez na vida. Talvez se eu perguntar para vocês, em alguma ocasião da vida, alguém já te perguntou se você quer ser padre, se você quer ser irmã? Talvez nunca ninguém fez essa pergunta. Então, para mim, o dado fundamental da animação vocacional, do convite vocacional, é esse. Você não pensou em viver esse estilo de vida? E aí, quando nós fazemos essa pergunta, normalmente a pessoa não esquece, porque ela é única. Todos os dias nós ouvimos uma infinidade de perguntas. Ah, você já pensou em, sei lá, em casar? Todo mundo pergunta, né? Sempre tem aquela piada lá no encontro da família, ô, já arrumou namorada? Mas a gente não pergunta, ô, não pensou em ser padre, não pensou em ser irmã. Então esse para mim é o dado principal, a pergunta, você já pensou em ser padre? Você já pensou em ser irmã? E aí sim você se insere, passa, né, faz o processo e aí você se insere dentro dessa vida religiosa. Então eu parto sempre desse dado, do convite que Jesus fez e aquelas pessoas seguiram. Foram todos? Não, não tem problema, mas o importante é a pergunta, faça a pergunta. Voltando à questão, né, muito bem abordada por ti sobre, né, os desafios que vivemos, e tu estás inserido dentro dessa perspectiva da vida comunitária, e tu falaste muito bem dos momentos de oração, celebração. Como é a espiritualidade, né, a importância da espiritualidade, da oração, nesse processo de discernimento e também no teu processo de vida comunitária? Que papel tem, que lugar tem, né, dentro da formação palotina, dentro da tua vida? Muito bem. O processo de discernimento ele não é feito sozinho. E discernimento não é para ficar ou não no seminário. Discernimento é para você escolher todo o teu dia. Você acorda de manhã e precisa fazer um discernimento sobre sobre o teu dia. Então, o discernimento vocacional, ele, ao menos dentro do mundo palotino, ele passa pelos formadores, pelo diretor espiritual, por um acompanhamento psicológico e pela oração. E a oração, o que é? O que é a oração? É um diálogo com Deus e consigo, porque se Deus habita em nós, e a oração normalmente, essa oração pessoal, ela é sozinha, é você com você, ou é você diante do sacrário, ou é você num espaço de natureza, ou é você enquanto caminha, você reza. Então quando você conversa sozinho, e não se trata de uma coisa de doido, conversar sozinho não é coisa de doido, mas é organizar os próprios pensamentos. Então a oração, para o discernimento, ela é isso, é você questionar-se, você se deixar questionar. Então, por isso é importante, voltando também àquela questão das questões da modernidade, de que o ser humano, muitos deixaram de se perguntar, vivem no automático e deixaram de se perguntar sobre as coisas essenciais da própria vida. Tá, mas eu estou feliz aqui? Tá, eu estou gostando do que eu estou fazendo? Isso está me deixando feliz? Se sim,
É importante perguntar-se o porquê que aquilo está me deixando feliz. E se não, por que que não estou contente? Então a oração pessoal para mim é um diálogo com Deus que está em mim, está na natureza, está na Eucaristia, está nos sacramentos, está na igreja, na vida comunitária, mas Deus habita em mim. Então, rezar é conversar com Deus, é organizar as próprias ideias. Aí sim, você faz um discernimento. Como dizia minha mãe, tem que captar com os botões. Quando eu estou lá, eu não sei o que fazer, não sei como fazer, não sei que saída eu tomo, eu passo a pensar, eu dedico um tempo, tá, mas como é que eu vou fazer isso aqui? Então, é isso, a oração é isso, é conversar com Deus, porque você vai encontrar respostas. E não somente sozinho. Essa dúvida, essa oração, ela é pessoal, mas ela é comunitária aqui também. Na Eucaristia, nos sacramentos, lá na participação na catequese, na colaboração na minha paróquia. Então, tudo isso vira uma grande oração, que é pergunta e resposta. Oração é pergunta e resposta. E o outro elemento que você destacou antes foi o elemento o intelectual, né? Tu tem uma formação, tu é licenciado em filosofia, tu estás, né, fazendo um bacharelado em teologia. Sabemos o quão é importante a formação intelectual, a formação acadêmica no mundo palotino. Tá? É um cuidado, há um respeito muito grande pela formação, na busca dos professores, do curso, né, no incentivo à leitura. Como conciliar, né, essa exigência com formação intelectual na faculdade e com todas essas outras coisas que também são importantes e necessárias no discernimento vocacional? Veja só, quando você vai ao médico, você normalmente não procura o médico que esteja lá iniciando, né, que seja um marinheiro de primeira viagem. Você espera que alguém esteja preparado para te atender, para cuidar da tua saúde, para te dar atenção, para responder um pouco às tuas demandas. E a vida religiosa, o ser padre, ela também passa por isso. Porque o padre não só reza a missa, mas o padre está com as pessoas, o padre precisa aprender a administrar, o padre precisa aprender a conversar. E como é que você aprende isso? Não vem por, sei lá, pelo ar. Não, você precisa dedicar tempo, você precisa botar a bunda na cadeira e estudar. Então, dentro do mundo palotino, estudar é pré-requisito da formação. Então, estudar filosofia para quê? Ah, mas quem estuda filosofia perde a fé. Não, você perde a fé se você estuda filosofia, se você tem uma fé assim, muito frágil. Quando você estuda filosofia, embora ela te coloque em dúvida, ela te faz crescer. Então, o estudo da filosofia, ele te faz questionar-se sobre a sua vida, sobre a sua existência e sobre a sua fé. E depois a teologia, que também te coloca dúvidas, ela amadurece aquela dúvida. Então você vem da dúvida da filosofia e você passa a encontrar resposta na teologia. Então filosofia e teologia é pré-requisito, porque na filosofia você questiona e na teologia você passa a encontrar resposta, você passa a solidificar um pouco mais a sua fé. Nosso programa vai ficando por aqui. Muito obrigado, Rayan, por sua presença. Muito obrigado a você aí de casa por sua audiência. Voltamos na próxima semana com mais um convidado e temas especiais para você. Até breve.